1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Antes de lermos o texto, só acompanhe comigo um pouco para nós nos situarmos. A semana passada, nós aprendemos que não é possível alcançar a maturidade cristã em uma experiência repentina. A maturidade cristã não acontece da noite para o dia. Ela não é algo instantâneo. A maturidade cristã, ela não é do tipo um fato. Ela é um processo que nós passamos quase que ao longo da nossa vida. Nós alcançamos a maturidade, nós aprendemos aqui semana passada, bem parecido com o crescimento físico. Nós precisamos nos expor às condições que nos dão a possibilidade de crescer. Então, a maturidade cristã, ela acontece em graus. Nós vimos esses graus, filhinhos, jovens e pais, sendo pais aqueles que alcançaram a maturidade. Aqui, hoje, nesses 3 versículos, João vai fechar o assunto que ele tratou até agora. Até agora, nas 9 mensagens que nós tivemos, João tratou só sobre comunhão. Ele não falou de nada mais a não ser isso. Ele falou de todos os preceitos necessários para se ter comunhão com Deus. E aqui, nesses 3 versículos, ele vai fechar esse tema. Ele vai dizer assim: agora eu não vou falar mais de comunhão. Só que é muito interessante que ele fecha esse tema falando da última circunstância necessária para manter comunhão com Deus. E ele vai falar de um inimigo da comunhão com Deus. E se ele fala de um inimigo da comunhão, e a comunhão é a única maneira de nós alcançarmos maturidade cristã, então ele está falando de um grande perigo para a maturidade cristã. É esse o ponto que ele chega aqui. Ele diz assim: olha, eu vou falar sobre o maior inimigo da maturidade cristã, de você não ter comunhão com Deus e não alcançar a maturidade. Este é um texto muito importante para nós, por quê? Em 2 Timóteo, por exemplo, capítulo 4, versículo 10 até o versículo 12, Paulo faz ali uma lista de colaboradores. E nesta lista de colaboradores que Paulo coloca, ele diz assim: Demas, amando o presente século, me abandonou. Nós estamos falando de Demas, que é alguém que o apóstolo Paulo já cita em outras cartas como um grande irmão que contribuía para o ministério. Então ele está dizendo que um irmão que era altamente ativo, diligente, que contribuía com o ministério, parecia caminhar numa maturidade cristã, agora esse mesmo irmão amou o presente século e o abandonou. Então veja bem, nós estamos falando de um grande perigo. Amar o mundo, que é o texto que nós vamos ler, é o grande perigo contra a maturidade cristã. E nós vamos perceber como que isso funciona. Então, mas não só olhando para Demas, para não deixar Demas sozinho aqui nessa história, nós podemos nos lembrar, por exemplo, de Judas Iscariotes. Ele foi um dos 12 discípulos, andou ao lado de Jesus, ele estava perto de Jesus e traiu Jesus por 30 moedas de prata. Então você vai para Mateus 26, 14 e 16, a Bíblia registra isso. O que que Judas fez? Judas amou o presente século. Você continua olhando para a Bíblia e volta ao Antigo Testamento, você vai se lembrar da mulher de Ló, aquela mesmo que se tornou uma estátua de sal. Ela amou tanto o presente século que ela olhou para trás, não obedeceu a Deus e recebeu essa grande punição. Volta ao Novo Testamento de novo, a igreja primitiva, no seu início de caminhada, você olha para Ananias e Safira, que porque quiseram passar uma impressão de que eram bons, Atos capítulo 5, eles acabaram dizendo que tinham vendido uma propriedade num certo valor e dado tudo para a igreja. Você percebe que o objetivo deles não era dar uma oferta, porque dar uma oferta você não precisa dizer o que deu ou quanto deu. Mas eles queriam dizer: não, nós entregamos o dinheiro inteiro daquele terreno. E a Bíblia diz que isso eles fizeram porque eles queriam honra e reconhecimento humano. Amaram o presente século. Você volta ao Antigo Testamento, você encontra Salomão, o homem sábio que existiu. Lógico, não mais sábio que o Senhor Jesus Cristo, não tem como, mas o Salomão fez a mesma coisa.
ele deixa declarado e mostra, principalmente em Eclesiastes, o quanto ele amou os prazeres do mundo, o quanto ele amou o presente século, as numerosas esposas, concubinas dele, a busca pelos prazeres, a busca pela riqueza, vários aspectos da sua vida. Ele chega a dizer em Eclesiastes 2, verso 10 e 11, o seguinte: tudo isso é correr atrás do vento e é pura vaidade. O que é que esses exemplos nos mostram? Que o apego a valores e prazeres temporais pode desviar a nossa vida da maturidade cristã. O apego a coisas que nós temos nesse mundo pode nos levar para longe dos compromissos divinos, que é o caso de Judas. Cada um desses personagens, de alguma forma, eles foram tentados por interesses terrenos, em vez de permanecer fiel em sua responsabilidade, na sua caminhada, na sua vocação, no seu chamado. Mas observe bem, antes de nós lermos o texto, há uma grande forma de você usar esse texto de forma abusiva, porque muita gente usa esse texto de forma abusiva no decorrer da história. Várias pregações você já deve ter ouvido nesse texto e de forma abusiva. Em que sentido? Muita gente pega esse texto que nós vamos ler hoje, esses 3 versículos, e usam essa mensagem para denunciar a moda, por exemplo, para denunciar a bebida, a ópera, a unha pintada, os cabelos cortados, a dança, a piada e tudo mais que existe no mundo. Nosso objetivo aqui hoje não é usar esse texto para tentar denunciar o mundanismo. Não é esse nosso objetivo. Nós não queremos nem acrescentar mais coisas à lista interminável que os pregadores usam quando pregam esse texto. Nós não queremos acrescentar nada. Qual o nosso objetivo, então, aqui nessa noite? Nosso objetivo é pegar essa palavra não num tom de denúncia. Ela já é uma denúncia por si só, ela já aponta o dedo para nós por si só de lê-la, o dedo está apontado. Mas quando você pega essa passagem, o que é o nosso desejo nessa noite? Entender o que João estava dizendo. Esse é o grande objetivo. Nós precisamos ter a mente clara para compreender o que João quer nos dizer com esta passagem, fora essa lista. O que João quer nos dizer? Para começar, a gente percebe que João diz que o mundo é um lugar perigoso. E ele deixa isso claro. Então vamos ler o texto? 1 João 2, 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos, para isso começar a entrar no nosso coração e na nossa mente? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Oremos. Pai Santo, obrigado, Deus, pela passagem bíblica que nós temos diante de nós. Nos dê, ó Deus, a capacidade de compreender e entender o que o Senhor deseja da nossa vida. Fale conosco pelo Teu Santo Espírito. Abra o nosso coração e nos dá entendimento, para a glória do Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, afinal de contas, o que é tão perigoso em amar o mundo? Porque é isso que João vai dizer. Para começar, a gente precisa entender que esse perigo, ele foi dividido por João de 2 formas. Qual que é a forma que João divide? Olha, é facinho de você enxergar no texto. Primeiro ele diz assim, não ameis o mundo. Essa é a primeira coisa. Nem as coisas que há no mundo. Então ele divide de 2 formas o perigo. Ele diz que há 2 perigos. Amar o mundo e amar as coisas que há no mundo. Então, nós vamos dividir dessas 2 formas. Eu fiquei até me perguntando assim, por que João faz essa distinção? Mas depois, ao estudar um pouco mais, eu me lembro que João faz várias distinções. Por exemplo, até o momento ele faz distinção entre relacionamento e comunhão. Ele separa essas 2 coisas, ele não deixa juntas.
Uma distinção que ele faz é mais clara para nós, é luz e trevas. Isso aí é claríssimo para a nossa vida, não são parecidos. Mas ele faz uma distinção que nós fizemos domingo passado entre espiritualidade e maturidade. Nós achamos que é a mesma coisa, mas João faz essa distinção. E agora ele usa uma distinção próxima demais, mas diferente. Ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Vamos tentar entender o que João não está dizendo para entender o que ele está dizendo. Combinado? O que João não está dizendo? Ele não está dizendo que a gente tem que odiar o mundo que a gente vive. Que nós devemos olhar para cada circunstância e beleza desse mundo com raiva, com ódio. Pense bem comigo. João não está falando aqui do mundo físico, o mundo da natureza, por exemplo. Ele não está falando sobre isso. Até porque a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É o que a gente lê no Salmo 19. Então, Deus nos deu um mundo repleto de belezas naturais, um mundo com árvores frondosas. Você vindo aqui de São Mateus, Soretama ali, você tem ali um belo Jequitibá. Alguns vão dizer, e quem conhece aí, que tem mais de 40 anos que está ali. Né? Outro dia a Lúcia, ela fez um comentário, assim eu ouvi, eu estava perto, ela falou assim: quando eu vejo aquele Jequitibá assim, eu vejo, estou chegando em casa. Ela fica satisfeita com isso. Deus fez esse mundo com belas árvores frondosas, com montanhas belíssimas, lindíssimas. Esses céus proclamam a glória de Deus. É gostoso quando as luzes se apagam. Quem vai aí está num local onde tem menos essa luz que nós temos artificial, você vê as estrelas. Quando você vai lá à praia e você vê aquele marzão bonito, maravilhoso. É belíssimo isso tudo. João não está dizendo para você odiar esse mundo. João, ele não está dizendo que há uma coisa de errada neste mundo. Não há qualquer perigo no mundo da humanidade, por exemplo, o mundo das pessoas com suas diferentes culturas, com seus diferentes costumes, com seus interesses diferentes. Até porque, por que não, João não está falando do mundo da humanidade? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não vai falar contra aquilo que ele mesmo escreveu. Ele não está falando sobre esse mundo que Deus amou de tal maneira a ponto de entregar o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou esse mundo da humanidade. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho. Então ele não está falando do mundo das pessoas de carne e osso. A perspectiva de João não é esse mundo, porque nós ficamos confusos com isso. A gente olha para o texto e diz assim: que mundo é esse que ele está falando? Certamente ele está falando a esses irmãos de um mundo que eles já entendiam qual era. Porque ele não explica de forma muito específica, porque já são ouvintes da palavra. Isso sugere, então, que João está falando de um mundo que ele já explicou, que ele já disse. Então a gente vai para a Bíblia para tentar entender. Vamos para o próprio Evangelho de João, João 15, 18, quando ele diz assim: se o mundo, ou o Senhor Jesus diz, se o mundo vos odeia, é desse mundo que Jesus está falando, e que João está falando. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Então, qual é o mundo que João está dizendo que nós não devemos amar? O mundo que odiou Jesus. Este é o mundo que você não deve amar. O mundo que odiou Jesus, e olha, não fica assustado não, inicialmente o mundo que odiou Jesus foi o mundo dos religiosos. Começou com os religiosos. Esse foi o primeiro mundo que odiou Jesus. O mundo religioso, mas não exclusivamente o mundo religioso. Porque o mundo secular também odiou Jesus. E não foi exclusivamente um ódio que expressava em atitudes. Depois ele se tornou na atitude da cruz. Mas foi um ódio que se expressava na mais profunda forma de ódio. Nós já dissemos aqui o que é a indiferença. Esse mundo odiou Jesus. Esse mundo odiou Cristo. E nosso Senhor nos advertiu que o mundo, esse mundo, nos odiaria. Porque se odiou a Jesus, vai odiar quem serve a Jesus. Então, pense bem comigo, João está dizendo: não ame o mundo que odeia a Cristo. E que mundo é esse? É um mundo filosófico. É um mundo de ideologias.
é um mundo de ideias. Que odeia a Cristo é o mundo que faz chacota com a história de Cristo. É o mundo que ridiculariza Cristo. É o mundo que zombra da cruz de Cristo. Esse é o mundo que nós devemos odiar. O mundo que não leva Jesus em consideração, a não ser para zombar. Esse tipo de mundo nós devemos odiar. Então, o mundo que odiou Jesus, por que o odiou? Porque Jesus desafiou a filosofia básica desse mundo. Qual a filosofia básica do mundo que odiou Jesus? A filosofia que diz que o homem deve ser honrado pelo homem. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João 5,44, diz assim: como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus vivo? Ele começa dizendo que o mundo que o odeia é o mundo que tem uma filosofia em que você é valorizado e honrado pelos homens. Esse é o mundo que odeia Cristo. Um mundo que diz que a importância maior é a honra que vem dos outros, não a glória que vem de Deus. Você vai olhar para Romanos 12, versículo 2, e vai corroborar exatamente com essa ideia. Quando você lê assim: não vos conformeis com este século. Na verdade, Paulo está dizendo absolutamente quase a mesma coisa que João. Não ameis o mundo, não vos conformeis com esse século. Aí ele diz mais: para que proveis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante, eu já disse aqui em algumas outras oportunidades, que muitos crentes amam a parte A do versículo e odeiam a parte B. Pastor, crente? Tem gente que gosta da parte B e não gosta da parte A do versículo. São os crentes, se você tem, não se ofenda comigo, tá bom? São os crentes que amam a caixinha de preciosas promessas. Porque ele só tira de lá a promessa, ele não tira o que tem que ser feito. Ele não tira o que vem antes dessa promessa, para ela ser cumprida. Então é aquela pessoa que ama a preciosas promessas. Por exemplo, tem gente que ama desse versículo ali, ó, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que pense bem, olha o que diz o versículo. O versículo diz que só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem não se conformar com este século. É só esse. Não tem como você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus amando o mundo, suas ideologias, defendendo-as. Não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amar só a parte B do versículo é maravilhoso. Eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso, você não pode se conformar com esse século. Quer que eu simplifique? Não entre no molde do mundo. É isso que o texto está dizendo. Se você não entrar no molde do mundo, é a única maneira de você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele confrontou exatamente essas ideias. Ele confrontou ideologias que em sua época vinham muito forte para dizer que a maior honra que você deve buscar vem das pessoas, vem dos outros e não de Deus. Jesus Cristo decisivamente se levantou contra essas ideias. Ele falava isso com os religiosos e por isso eles ficaram tão bravos. E essa é a filosofia responsável por levar o Senhor Jesus Cristo à cruz do Calvário. É por causa disso que ele foi crucificado. Mas pense nisso por um momento. Essa filosofia que diz que a única coisa que importa é esta vida, essa filosofia que diz que você deve pensar em si mesmo a qualquer custo, porque é isso que Jesus combateu, quando ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga após mim. Mas essa filosofia diz que você tem que pensar só em você, a qualquer custo, por isso que você deve dizer, eu não estou mais feliz, isso aqui para mim não dá. Eu vou pensar na minha felicidade. Essa filosofia que diz que o seu corpo é suas regras. É essa filosofia que Jesus combateu. Que já que o corpo é seu, ele combateu isso. Você pode fazer com quem está crescendo dentro de você o que você quiser. É isso que Jesus combateu.
E é por isso que ele foi crucificado. Jesus combateu a ideia de alguém que diz assim: não, eu sou dono de mim, eu faço o que quiser comigo mesmo. Então, se eu quero expulsar alguém que cresce dentro de mim, eu expulso. Essa filosofia que tem apreciação, inclusive de irmãos, de gente que conhece a palavra. A filosofia que muita gente simpatiza, que diz que Deus errou na sua obra ao fazer homem e mulher, macho e fêmea. É essa filosofia que Jesus combateu. E é por isso que ele foi crucificado. Então o Senhor Jesus Cristo, pense comigo, ele decisivamente combatia todas as partes dessa filosofia, lá na sua época, e combate até hoje pela sua palavra. E é muito interessante que esse tipo de filosofia está espalhado em nossos dias. Por onde você vai, está exposto essa filosofia constantemente. Por onde você vai, ela tem penetrado sutilmente tudo que nós tocamos. Os lugares onde vamos, temos visto que ela tem permeado a nossa vida de forma muito sutil. Ela faz apelo nos meios de comunicação, ela aparece até exuberante em outdoors. É essa filosofia, e é isso que o Senhor Jesus combateu. E é engraçado, as pessoas aqui da década de 70 e 80 vão se lembrar do que eu digo. Lá nos filmes e novelas dessa década de 70 e 80, e também nos comerciais, apareciam pessoas atraentes fumando seus cigarros. Esportistas, gente correndo, gente andando de carrão, as pessoas na praia. Aí é engraçado que você pega um comercial dessa época e está ali uma pessoa preparando uma prancha para o surf, e ele coloca uma máscara por causa da parafina, mas está fumando seu cigarro. E nesta época, as pessoas que defendiam esse tipo de ideologia, sabe quem eram? Os artistas. Sabe quem eram? Os famosos, os influencers da década de 70 e 80 que defendiam essa ideia. Até que o mundo percebeu que esse hábito, enxergou que esse vício é destruidor. E é por isso que hoje, no pacotinho de cigarro, vem lá as causas e tudo que ele faz, mas naquela época não. Naquela época estava tudo bem. E hoje o cigarro é responsável por 8 milhões de mortes a cada ano. E você quer ficar mais assustado? 7 milhões por gente que usa diretamente. 1 milhão de pessoas que usam passivamente, indiretamente. Percebe bem, o mundo custou a perceber que aquilo que os artistas, os influencers da época, as pessoas famosas que apareciam na televisão, eles custaram a perceber que o que eles defendiam era perigoso, fazia mal, destruía a vida, acabava com as pessoas. E o cigarro continua sendo até hoje, irmãos, o principal ou a principal causa de morte evitável no mundo. A principal. Mas as propagandas estavam lá. Veja bem esse exemplo. Tinha ali uma filosofia por trás disso. Era interessante. As pessoas viam aquilo nos comerciais e diziam: eu também quero fazer isso. E olha como é que o diabo trabalha. Até hoje ele usa as mesmas ideologias satânicas, destruidoras, antibíblicas, anticristo, da mesma forma, da mesmíssima forma. Ele continua usando os artistas, ele continua usando os influencers, ele continua usando os esportistas para defenderem ideologias antibíblicas. Ele não mudou a estratégia dele. E é nesse sentido que o apóstolo João usa esta palavra quando você pega e olha para esse texto e vê essas pessoas defendendo no século 21 as mesmas ideias, as mesmas filosofias, proclamando em alto e bom som, pela televisão, pela internet, por onde você vai, por cada canal, dizendo: isso deve ser defendido. E Jesus, ele veio combater isso. E agora entra a parte mais irônica disso tudo. Isso tem sido parte das mensagens em muitos púlpitos, em muitas igrejas, que trocaram a teologia bíblica pela teologia da autoajuda,
pela teologia da prosperidade, ou a mais recente, pela teologia coach, que trocaram a teologia bíblica por aquilo que não é bíblico, para tentar angariar muitas pessoas e encher os templos. E olha, não se engane, aqui tem, na nossa cidade tem, na nossa região tem, no nosso estado tem, por todo o Brasil está espalhado. Até os púlpitos, pregando coisas assim. João está dizendo, não ame essas ideias. É disso que se trata. João está dizendo, não ame esse tipo de ideologia. Não permita que a ideia filosófica partidária de universidades, de professores ateus, entre em seu coração, domine sua mente, domine um jovem cristão e você saia de lá lutando contra a própria palavra que te salvou, resistindo à palavra do seu Salvador. Cuide-se, é isso que João está dizendo, para que esta maneira de pensar não pegue o seu coração e te leve por um caminho onde você terminará como Demas, amando o presente século. Tem gente que acha que Demas amou os prazeres da época. Não, a ideia bíblica é que Demas amou a filosofia da época, as ideologias da época, e por amar as filosofias da época, ele abandonou a obra de Deus, ele abandonou o apóstolo Paulo, amando o presente século. Muito cuidado para que isso não domine o seu coração. Chegando aqui, a gente precisa se perguntar, como combater então essa ideologia? Porque esse é o grande plano de João aqui. Ele quer que a gente pense em como podemos ou como nós faremos para combater essa ideia de amar o mundo. Ele responde, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Agora nós vamos passar a entender do que se trata as coisas que há no mundo. Ele diz aqui, ó, não ameis o mundo, versículo 15, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, ó o perigo. O amor do Pai, esse é o grande perigo. Se você amar o mundo e essas ideologias, e essas ideias, e essas filosofias, logo o amor do Pai não está em você. Você não tem mais esse amor. Continua. Porque tudo que há no mundo, agora ele vai definir, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele define, então, esse grande perigo ou as coisas que há no mundo de três formas. E o que está errado em amar o mundo? Olha, essas coisas não são do Pai. Olha o que diz o texto. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Esse é o grande perigo. Então vamos definindo essas coisas então. Três categorias que ele coloca. João gosta de três categorias. Vamos a elas. Primeiro, a concupiscência da carne. Essa é uma palavra muito frequente na Bíblia, você já reparou? Mas não está falando dessa carne física aqui. Não está falando dessa carne. Ele não está usando a expressão de carne aqui para falar do meu corpo físico. Ele está falando da carne como a natureza pecaminosa. E quando ele está tratando da carne como natureza pecaminosa, essa tendência que nós humanos temos, principalmente aqueles caídos, as condições que estão sujeitas à pessoa após a queda, que estão presentes no nosso corpo, é disso que se trata. E quando ele fala da carne, ou concupiscência da carne, como que ele está usando essa palavra? Ele usa na expressão que parte dos teólogos mais antigos costumavam usar. A Igreja Católica, por exemplo, usa muito essa expressão também, ou é muito comum usar a luxúria. Isso é a concupiscência da carne. E ele, quando ele vai falar da concupiscência da carne como luxúria, ele vai dizer que existem certos desejos em nossos corpos, e pense bem comigo, existem certos desejos no nosso corpo que foram dados por Deus. Certo ou errado? Vou dar alguns exemplos. O desejo, por exemplo, de comer. Daqui a pouquinho a gente vai sair aqui, vai ter algumas coisas gostosas ali para beber e comer. Esse desejo de comer foi dado por Deus. Não tem nada de errado com ele. Até porque se uma pessoa não sente mais, ou não tem apetite, fome, desejo de comer, ele está doente. E você precisa começar a se preocupar com essa pessoa. Mas a fome, o desejo de comer, não tem nada de errado com isso.
Mas a propensão pecaminosa da nossa carne, o que ela faz? Ela pega esse desejo de comer e ela quer ir além da satisfação. Aí nós vamos tentar pensar em alguns exemplos. A fome é uma fome de comida. E você tem que comer para manter a vida. Essa é a condição normal. Mas a carne, ela vai além disso. Sabe o que a carne faz? A carne vai em busca de comida acima da média. Comida mais sofisticada. Comida mais cara. A carne, ela vai atrás do bife de ouro, que ficou muito famoso aí porque um dos nossos grandes personagens do futebol estava se alimentando de um bife de ouro. É um bife de carne, eu não sei exatamente qual a carne, coberto com a folha de 24 quilates de ouro. E esse bife ali, tão sofisticado, veja bem, ele não estava comendo aquele bife ali simplesmente para matar a fome. Ele estava comendo para satisfazer a carne. E muitas vezes você come para satisfazer a carne. Você come porque você quer criar um ambiente. A carne quer mais do que necessita. Ela vai além do que necessita, porque a carne, com respeito à alimentação, ela quer o que é mais fino, o que é mais saboroso, o que é melhor. É sobre isso que João está falando. É do desejo que vai além do necessário, além do que você precisa. E é sobre essa tendência que Deus está falando. Por exemplo, outro exemplo. Deus, ele nos deu um desejo lícito de procurar um abrigo, uma casa. Certo ou errado? Todo mundo quer uma casa. Aí tem até um ditado popular, né? Quem casa, quer casa. Então isso é uma tendência. Deus colocou isso em nosso coração. Há um anseio em cada um de nós de procurar um abrigo, de ter uma casa, mas a carne não. A carne, ela não quer só um abrigo, a carne quer uma casa luxuosa. A carne quer uma casa que extravasa, a carne quer uma casa que vai além da necessidade de ter um lugar para repousar a cabeça. Percebe? Isso é a concupiscência da carne. Você não precisa daquela casa toda, daquela mansão. Afinal, é só você, sua esposa, um filho, 2, 3, talvez até nenhum filho. A carne diz assim, eu tenho que ter e tem que ser cada vez melhor. Esse imóvel antigo não serve mais, agora é tudo planejado, tem que ser planejado, e eu vou fazer das tripas coração, mas eu vou colocar do jeito que é hoje em dia. Isso é a concupiscência da carne. Veja bem, há um anseio em nós, produzido pelo pecado, que busca cada vez algo mais luxuoso, cada vez mais confortável. Esta é a concupiscência da carne. Mas vou te dar mais um exemplo. Deus colocou em nós, por exemplo, o desejo sexual. E a satisfação do desejo sexual produz em nós algo muito agradável, que vem de Deus. E Ele deu, e Ele abençoou, mas a carne não quer satisfazer só o desejo sexual. A carne, ela quer satisfazer o desejo sexual a qualquer momento, de qualquer maneira, em qualquer direção. Ela quer libertinagem. Ela quer de qualquer maneira. Ela quer com qualquer um. Isso é a carne, a concupiscência da carne. Então, quando nós pensamos sobre isso, concupiscência da carne, é disso que se trata. Último exemplo sobre concupiscência da carne. Nós muitas vezes podemos olhar para a realidade e uma das grandes marcas da concupiscência da carne é quando você vai atrás de mais e mais e mais, e às vezes até trabalha além da conta para sustentar mais. Não é trabalho mais para trazer o sustento para o lar. É trabalho para manter um padrão de vida. Status quo. É para mostrar que você não está por baixo. Então não é trabalho mais para o sustento. É trabalho para manter uma exigência, um padrão, para que as outras pessoas te olhem e digam assim, olha que vida, hein? A segunda divisão que João coloca aqui vem na concupiscência dos olhos. Pastor, sobrou alguma coisa para ele? Sobrou. Os olhos aqui significam a nossa mente, irmãos. E como a carne,
ela sempre vai além do que precisa. A nossa mente, muitas vezes, os nossos olhos, e a Bíblia diz isso, que os olhos parece que não se cansam de ver. Os nossos olhos, a concupiscência dos olhos, Deus, Ele nos deu, irmãos, o poderes para adquirir, pesquisar, ir em busca de grandes fatos revelados, de saber, de explorar, de analisar, de sistematizar as coisas, mas existem certos limites até para isso. Mas a concupiscência dos olhos, ela não se satisfaz assim. Ela quer ir além. Existem limites, irmãos, para a revelação, mas existem certas áreas do conhecimento que Deus, Ele diz assim, o homem vai até aqui, mas o ser humano, ele quer ir além. O ser humano caído, ele começa a buscar nos lugares proibidos, no ocultismo, ele começa a olhar e querer que as pessoas leiam o futuro dele, para saber o que ele vai ser ou como ele vai ser. Ele começa a olhar para os signos, para ver se os signos explicam o tipo de pessoa que ele é, porque ele quer ver o futuro. É por isso que os nossos campeonatos aí, as Olimpíadas, Copa do Mundo, sempre tem essa besteira lá na televisão, de alguém falar assim, olha, vamos ali nesse vidente, para ele falar quem vai ser o campeão brasileiro desse ano, quem vai ser ali o campeão da Copa do Mundo, quem vai se destacar mais. E olha a ideologia que vem pela televisão, pela internet, percebe como é que ela leva essas coisas? E ela é insistente em colocar isso diante da sua mente, e você às vezes navega nessas ideias, você vai lá, assiste e diz, olha, não é que o vidente acertou? É assim. Muitas vezes a gente vai entrando nas superstições, nos poderes obscuros, e isto é a luxúria dos olhos. É procurar cada vez mais essas coisas. Deus nos deu o desejo de conquistar, o desejo de possuir, a posse é um benefício que Deus nos dá para a nossa proteção, mas a concupiscência dos olhos nos empurra para além dessas coisas. Você não se contenta mais em ler as Escrituras, você quer alguém profetizando para a sua vida. Você quer alguém te dando uma revelação fora da palavra. Você quer alguém te dando uma palavra nova. Você quer alguém que diz assim, ei, você aí de blusa branca. Tem um bocado aqui de blusa branca, né? Aí você já fica atento, opa, é comigo. Você aí que está na meia-idade, aí já diminuiu, né? Aí já diminuiu. Às vezes a gente quer essas coisas. E essa é a luxúria dos olhos, ou a concupiscência dos olhos, da mente. Ele quer mais. A terceira divisão que João coloca aqui é a soberba da vida. E aqui entra algo muito específico, sabe por quê? Basicamente, a soberba da vida significa despertar inveja ou adulação nos outros. É o desejo de despertar inveja e adulação das outras pessoas. Olha só, Deus nos planejou para que a gente seja satisfeito. Não precisa ir além do que Deus nos deu, mas quando nós olhamos para a concupiscência ou a soberba da vida, nós estamos tratando aqui do orgulho. Essa é a soberba da vida. E é muito interessante que os dois pontos que a gente tratou, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, tratam especificamente de você. De forma incidental, pode atingir outras pessoas. Só que a soberba da vida, ela exige que tenha alguém. Porque a soberba da vida é um desejo de criar inveja, criar ciúme, criar rivalidade, é algo que queima no coração e traz prazer frenético no coração, despertar inveja nos outros. Despertar nos outros aquele olhar de admiração. É estar diante dos outros e mostrar que você é superior, do tipo, eu sou mais bonito, eu tenho mais, veja minha nova casa, veja o meu novo carro, veja a minha nova roupa do estilista mais requisitado. Aí nós vamos ver alguns dos propagadores disso. O que propaga essa soberba da vida? Primeiro, as redes sociais. É o maior símbolo de soberba da vida do nosso tempo. Não tem como não dizer que é. Porque é ali que as pessoas colocam toda a sua vida, todos os seus feitos, todas as suas conquistas. Dificilmente, quase zero,
você encontrar pessoas colocando na rede social as derrotas da vida. Você não vê isso. Geralmente são vitórias, conquistas, grandes encontros, lugares especiais, comidas especiais, viagens. É isso que se coloca ali. E quando o texto trata disso, um dos maiores símbolos para o nosso tempo, para o nosso contexto de soberba da vida, são as redes sociais. E é engraçado porque nas redes sociais nós somos orientados através de uma personalização de conteúdo, mais conhecido como algoritmo, de recomendação, onde o seu comportamento, na sua navegação, que é acompanhado, que é ali o tempo todo visto, notado, ele vai o tempo todo te apontar para aquelas coisas que você mais tem nos seus olhos como chamando a atenção. Você vai ver essas coisas. Você quer conhecer a vida de um crente? É só ver o que ele curte, o que ele segue. Você quer saber como é que um crente está vivendo? É só você olhar para aquilo que está nas redes sociais dele, como os seguidores que ele tem ou quem ele segue. Os programas que ele assiste, os canais que ele segue ali no YouTube. É só olhar para isso. Aí você vê a qualidade desse crente, você vê a capacidade dele, você vê se ele é maduro na fé, se ele não é maduro na fé. Mas tem um outro símbolo, além da rede social, um dos grandes símbolos da soberba da vida pode ser os carros. Como assim, pastor, os carros? Sim, você percebe que estão construindo carros cada vez mais luxuosos no seu interior, motores cada vez mais potentes, mais poderosos, como se a gente tivesse estrada para isso, nós não temos, mas motores cada vez mais poderosos. Há um frenesi que gira assim no coração de algumas pessoas quando ele lê, né, principalmente os homens, quando ele lê assim, o carro chega de 0 a 100 em pouquíssimos segundos, aquilo parece que cria um frenesi no coração, e você nem precisa de algoritmo para perceber isso, não precisa de personalização de conteúdo para perceber que o carro não é mais um meio de transporte. Para a maioria das pessoas, ele não é mais um meio de transporte, ele virou um símbolo de soberba, um símbolo de orgulho, um símbolo de ostentação. Sejamos plenamente sinceros, muitas vezes nós não queremos mais um carro para nos transportar, mas um carro que possa ser admirado. Onde a gente possa passar e as pessoas olharem e dizer, oh. E não é o carro que a gente quer que as pessoas admirem. Nós queremos que as pessoas nos admirem pelo carro que nós temos. Pela maneira como nós nos comportamos. Percebe? Uma maneira sutil que muitas vezes entra no nosso coração e busca despertar ciúme, inveja, que busca despertar nos outros admiração, que busca despertar nos outros aqueles olhos gordurentos de inveja e admiração. Isso é a soberba da vida. É quando você tenta não só postar sua foto porque quer mostrar aos seus amigos que você está fazendo algo legal, mas quando você posta a sua foto com o objetivo de que as pessoas, oh, uau, vou dar o meu like. Isso é a soberba da vida. Nós temos aqui então um alerta colocado por João. E esse alerta que ele coloca, ele não diz o seguinte, o que João não diz para nós, mais uma vez. Ele não está dizendo, não toque nisto, não use aquilo, não experimente aquilo outro, não lide com aquela outra coisa. João não está dizendo isso. O que João está dizendo é perto do que Paulo disse aos Colossenses, quando ele diz que a atitude de dizer assim, não toca não, então você não pode ter nenhuma dessas coisas luxuosas. Não, Paulo diz que essa atitude, só para dizer assim, eu vou andar simples, simples, simples e pronto, é legalismo. Isso também não vem de Deus. Isso também não é para a glória de Deus. Mas o que é que João então está querendo dizer? João não está dizendo para nós o seguinte, olha, fique bem longe dessas coisas, jamais obtenha, jamais toque nelas, jamais experimente. Quem não gosta de um bom carro, um carro confortável, não é verdade? Um carro que seja um bom carro para que tenha segurança para a sua família, que te dê um conforto, para você andar nessas ruas tão difíceis, né? Do nosso país, repleto de buracos. Um bom carro é necessário, sim, por que não?
João não está dizendo não tenha um bom carro se você pode ter um bom carro. Não é nada disso. Como diria Agostinho, não Agostinho de Hipona, mas aquele lá da grande família, né? Hoje ele mora em Portugal e ele diz assim, não, lá eu não preciso mais de um carro tão caro para andar, porque as ruas são perfeitas, então eu nem sinto muita falta. Às vezes nós precisamos por causa de toda a atmosfera que nós vivemos, toda a realidade que nós vivemos, isso é verdade, mas João então não está dizendo, olha, não deseje as coisas, não tenha, não obtenha, o que João está dizendo é não ame essas coisas. Não coloque o seu coração nessas coisas. Não se defina por ter um carro ou não ter um carro. Não se defina por ter uma casa luxuosa ou uma casa simples. Não olhe para a sua vida e se defina como alguém está se definindo nessa ciranda escravizante que muita gente vive, de ter que, para manter um status quo, ter as coisas, conquistar as coisas, correr atrás a qualquer custo. João está dizendo, liberte-se disso. Não viva amando essas coisas. É uma ideologia sutil, é uma filosofia sutil, porque quando você ama esse tipo de filosofia, ela ocupa o mais profundo do seu coração. E você vai gastar todo o seu dinheiro com isso, você vai investir o seu tempo nisso, você vai colocar a sua vida nessas coisas. Não permita que essas coisas tomem todo o brilho dos seus pensamentos, não permita que essas coisas dominem seu coração, porque se você fizer isso, você está em grande perigo, terrível perigo. É disso que se trata. Como que a gente pode aplicar esse texto ao nosso coração? Primeiro, o amor pelo mundo e o amor por Deus, eles são mutuamente exclusivos. Isso João deixa muito claro. Você não pode amar os dois ao mesmo tempo. Você não pode amar as ideologias desse mundo e amar a palavra de Deus. É impossível. Não tem como você amar o que Deus quer e amar o que você quer simplesmente. Essa é a primeira aplicação para a nossa vida. Jesus coloca isso de forma bem clara em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Sabe o que Jesus diz? É impossível você amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Segunda aplicação. Porque se alguém amar o mundo, diz o texto, o amor do Pai não está nele. Eis aqui um grande perigo para a nossa vida. Se você amar essas ideologias, este mundo que nós definimos aqui, você não tem o amor do Pai. E quem não tem o amor do Pai não herda a vida eterna. Não tem uma vida com Jesus. Então, eis o grande perigo. Demas, tendo amado o presente século, abandonou. Terceira aplicação. Nós não devemos amar o mundo simplesmente porque amar o mundo exclui completamente o amor de Deus. Martinho Lutero, ele usa uma frase muito bonita que serve para nós aqui, quando ele diz assim, eu tive muitas coisas em minhas mãos. Mas ele diz assim, mas todas que eu tive em minhas mãos eu perdi. Mas aquelas coisas que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda as possuo. É disso que se trata. O que você tem para você, você vai perder. Mas o que você tem, coloca nas mãos de Deus, olha, você vai ter a vida toda. Isso é bem parecido com aquele jovem, o jovem que foi morto pelos índios, Alcas, quando ele diz assim, não é tolo aquele que dá aquilo que ele não pode manter, aí ele estava falando sobre a vida, para ganhar aquilo que ele não pode perder, a eternidade. É disso que Martinho Lutero está dizendo, é disso que esse jovem está dizendo. Em quarto lugar, uma quarta aplicação para a nossa vida, o nosso Senhor Jesus Cristo dividiu a nossa vida de duas partes. E um dos textos que ele dividiu a nossa vida em duas partes, Mateus 12, 30. Sabe o que ele disse? Quem comigo não ajunta, espalha. E é aqui que nós vamos encerrar hoje, fazendo a seguinte pergunta. O que você está fazendo afinal? Você está juntando com Jesus ou você está espalhando? Você está amando a Deus ou está amando o mundo? Porque quem não ajunta com Cristo, diz ele que
espalha. Quem não está com ele, diz ele, é contra ele. Por isso é impossível amar o mundo e as coisas que há no mundo e ao mesmo tempo amar a Deus. Você pode até amar o mundo e as coisas que há no mundo e vir à igreja, participar de um culto como este, tomar a ceia, fazer parte da igreja como membro, ter sido até batizado, fazer parte das sociedades, pode ser até um líder dentro da igreja, porque existe gente que está amando o mundo e as coisas que há no mundo e às vezes usam a igreja para se destacar e ter honra dos homens. Do jeitinho que João falou. Você pode fazer isso tudo, mas uma coisa é certa, você não está juntando com Jesus. Você está espalhando. E o meu convite é, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos nos colocar de pé e orar nesse instante. Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, que falou ao nosso coração quando nós nos achegamos ao Evangelho e continua falando conosco, ó Deus, como fez nesta noite. E nós, ó Deus, estamos muito certos de que o Senhor se importa conosco, Pai. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos dá alertas e alertas, Deus, gigantescos, com megafone, Deus, gritando em nossa mente e coração as coisas que nós precisamos deixar e as coisas que nós devemos abraçar. Deus, este é um grande desafio para todos nós. Não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ensina-nos, Deus, porque nós dependemos de Ti. Encha-nos com Teu Santo Espírito, para que nós tenhamos capacidade, Deus, de não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Encha-nos, ó Deus, até transbordar, Pai. Nos dá um amor profundo e verdadeiro pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não nos impeça, Deus, de caminhar rumo à maturidade cristã. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito e glorioso Pai, que as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, povo de Deus, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Maranata. Aleluia. Amém.